Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um vídeo sobre os livros da Bíblia, incluindo aquela série Em um Piscar de Olhos, em que, de uma forma rápida e expedita, nós fazemos um resumo de cada um dos livros da Bíblia. Isto é com o objetivo de incentivá-lo, isto mesmo, incentivar você a ler a Bíblia, a Palavra de Deus. Especificamente, neste vídeo nós vamos tratar do livro de Daniel, um livro muito bonito que tem várias coisas que nós precisamos saber, porque ele é um livro que, mesmo escrito há séculos atrás, ele tem muito a ver conosco nos dias de hoje. Vamos lá então estudar sobre o livro de Daniel? Mas antes, eu gostaria de mostrar um livro que eu tenho aqui há muito tempo. Olha aqui, um livro bem antigo e que, se prestarem atenção e estiverem vendo, o autor deste livro é Sir Isaac Newton. Lembram do Newton? Aquele que disse que caiu uma maçã na cabeça dele e ele teve um insight das leis da gravidade? Pois é, já nos séculos anteriores, muitos estudiosos se interessaram pelo livro de Daniel. E até hoje, muitos dedicam seu tempo para entender o que Deus quis dizer para toda a humanidade, o que está escrito naquele livro. Portanto, Isaac Newton, ele também, sendo um estudioso das ciências, e implantou várias coisas e colocou várias fórmulas que ainda hoje nós usamos, mas ele também era um estudioso da Bíblia e se interessou por este livro que ele escreveu aqui, em 1739. Eu tenho uma cópia, obviamente, não da época, mas é um livro bem antigo. Isso simplesmente mostra que nós temos que entender e buscar a palavra de Deus, que ali estão os tesouros que levam a nossa vida mais próximo de Deus. Então vamos lá. Eu vou colocar agora alguns slides, vou seguir esses slides de forma rápida para não ficarmos com um vídeo muito comprido. Vamos lá então. Em um piscar de olhos, o que nós vamos estudar hoje? O livro de Daniel. Sim, o livro de Daniel é um dos livros proféticos lá do Velho Testamento. O título leva provavelmente o nome do autor. Existem alguns estudiosos que questionam se efetivamente o livro de Daniel foi escrito pelo próprio Daniel. Mas o significado de Daniel, no idioma lá da época deles, é Deus é meu juiz. O tema principal que se pode tirar do livro de Daniel é que a soberania de Deus está sobre todas as coisas. Inclusive Jesus, séculos depois, nos seus últimos sermões falando sobre os tempos do fim, ele citou Daniel, como está escrito lá em Mateus 24, 15. As narrativas são dos dias de Daniel. Ele conta algumas histórias, alguns episódios que ele vivenciou. E também sobre a parte em que Deus colocou e deu-lhes visões e profecias para os tempos futuros. Algumas dessas profecias se concretizaram na época e na sequência da sua vida. Outras estão, conforme os estudiosos, e nós cremos assim, para serem colocadas e executadas no tempo de Deus. A introdução desse livro é a seguinte. O autor, portanto, vamos considerar que seja efetivamente o Daniel. Esse Daniel, ele participou da primeira leva de deportados quando o rei Nabucodonosor invadiu Judá e Jerusalém.
ok? Então, ele foi deportado para a Babilônia como cativo. O gênero deste livro, nós podemos considerá-lo profético apocalíptico, que ele trata de muitas coisas dos fins dos tempos. A abrangência em que foi, teoricamente, escrito este livro está no período entre 605 e 539 a.C. Esta é mais ou menos a data da vivência do Império Babilônico, que começou com o pai de Nabucodonosor e terminou nesse tempo, mais ou menos quando os medo-persas invadiram a Babilônia. Portanto, o livro ele foi escrito no período, como está escrito ali, no período do exílio. O idioma que foi escrito tem uma parte em hebraico, que era a língua nativa de Daniel, e do aramaico, como está escrito, partes dele estão escritas em hebraico e em aramaico. O aramaico é como se fosse o inglês dos dias de hoje. Todo o império, quem soubesse o aramaico, era a língua oficial para se comunicar. A estrutura desse livro de Daniel, ele é composto de 12 capítulos e 357 versículos. E ele tem uma divisão bem clara internamente. A divisão é uma parte histórica que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, e a parte profética do capítulo 7 ao capítulo 12. É o que nós vamos, nos slides seguintes, fazer um resumo destes capítulos. Portanto, aí está. Temos uma estrutura de Daniel. Quando a gente lê com mais atenção e não só como uma leitura normal, conseguimos entender que existe ali uma parte histórica, que está então entre os capítulos 1 e 6, e a parte profética, que são os últimos capítulos, de 7 a 12. Parte 1, os capítulos de 1 a 6. Ok? Nós vamos fazer essa divisão entre parte 1 e parte 2 do livro de Daniel. O capítulo 1, Deus favorece Daniel e seus 3 amigos. Nós vamos logo em seguida citar quem são esses 3 amigos. Capítulo 2, Daniel e o sonho do rei Nabucodonosor. Esta é uma história fantástica, escrita no capítulo 2 e mostrando como Deus age na vida da soberania que ele tem sobre todo o universo. No capítulo 3, Deus livra os amigos de Daniel da fornalha. Capítulo 4, Deus castiga o rei Nabucodonosor. Esse é um fato muito interessante também. O capítulo 5, Deus julga o rei Belsazar. Aqui já estamos falando de um rei sucessor do rei Nabucodonosor. É importante entender que todo o espaço de vivência de Daniel como cativo na Babilônia se estendeu por várias décadas. Portanto, o livro ele pegou e foi escrito nos pontos principais que Deus achou por bem que nós soubéssemos e que Daniel registrou tanto em hebraico quanto em aramaico. O capítulo 6 trata de Deus livra Daniel da cova dos leões. Aqui é um fato muito bacana e interessante que é aprendido desde a escola dominical sobre Daniel na cova dos leões, que já é de um outro império. Portanto, confirmando, Daniel provavelmente foi um jovem cativo que saiu de Jerusalém e foi morar na Babilônia, forçado, obviamente. Vamos para a parte 2. Então, os capítulos 7 a 12.
O capítulo 7 trata agora de profecias em diante. O capítulo 7 é a visão de 4 animais e da vinda do reino de Deus. O capítulo 8, a visão do carneiro e do bode. Capítulo 9, oração pelo povo e visão das 70 semanas. Nos capítulos 10 a 12, é a visão que ele recebe de um anjo e da história futura do povo de Deus. Isto aqui já mostra muitas coisas que estavam por acontecer posteriormente à vida de Daniel. Muitos já aconteceram e historicamente estão comprovados, mas outras coisas ainda não aconteceram. Então vamos fazer agora um breve resumo dos livros de cada capítulo, da parte histórica e depois da parte profética de Daniel. Vamos lá então. Assim diz: Daniel é favorecido por Deus e seus amigos quando chegam na Babilônia. Mas por que esse favor? Bem, vamos colocar aqui como aconteceu essa primeira leva de cativos para a Babilônia. A gente fala a primeira leva porque posteriormente teve mais 2, pelo menos, em que os que ficaram na terra foram levados também cativos para a Babilônia. Bom, Daniel e mais outras pessoas, eles eram considerados a parte nobre, a parte da elite, a parte de descendência real, da parte de pessoas que eram os dirigentes de Judá, era o povo remanescente, e da cidade de Jerusalém. Nabucodonosor, quando cercou e conquistou Jerusalém, fez questão de levar este pessoal primeiramente. Então, Daniel, os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, quando chegaram lá na Babilônia, eles, entre outros, foram escolhidos para aprenderem mais da cultura, dos costumes, para poderem servir a Babilônia, como eram pessoas que tinham inteligência, que eram de boa aparência. Nabucodonosor, não só de Judá e Jerusalém, mas de todos os povos conquistados, ele trazia essas pessoas que podiam trabalhar e dar informações e prestar serviço na corte, vamos falar assim, no reinado de Nabucodonosor. Mas chegando lá, eles receberam e foram renomeados para os nomes específicos que foi escolhido e que os nomes hebraicos foram substituídos por Daniel, Beltesazar, Ananias se chamou Sadraque, Misael se chamou Mesaque e Azarias, Abednego, como está escrito lá em Daniel 1:7. Então, como eles eram da linhagem real e famílias nobres, está escrito lá no versículo 3, chegando lá, o rei disse: olha, esse pessoal que vocês estão escolhendo para aprenderem os nossos costumes, nossa língua, a nossa forma de viver, eles vão ter o privilégio de comer da comida que eu como, beber da bebida que eu bebo. Aí começou a ter um problema. Por quê? Deus já tinha colocado, através de Moisés, alguns costumes e alguns tipos de alimentos que eram permitidos e outros proibidos. E com certeza, a mesa do rei Nabucodonosor tinha alimentos que não eram permitidos para os judeus comerem. E então, eles não quiseram se contaminar com a alimentação do rei, como está escrito lá no versículo de 8 a 16. Isso era um problema. O responsável não quis, de imediato, atender esse pedido. Mas, feito esse pedido, durante 10 dias eles comeram só legumes e tomaram água, e a aparência deles
era melhor daqueles que estavam junto com eles, comendo a comida do rei. E isso então foi permitido que eles não se contaminassem. Veja bem, isso é uma coisa muito importante. Diante de situações como essa, o que devemos fazer? Muito bem. Diante desse fato, Deus começou já a abençoar pelo menos esses três e deu-lhes conhecimento, inteligência e sabedoria, como está escrito lá no versículo 17 desse capítulo. Ok? Quando chegou-se o tempo de 3 anos, provavelmente como se fosse assim uma faculdade, e eles foram testados e levados diante de Nabucodonosor, encontrou-se neles sabedoria acima de qualquer outras pessoas que também estavam lá. E eles então foram escolhidos para trabalharem lá no palácio, atividades que eram na parte real. Nesse aspecto aqui, é importante dizer que Daniel esteve junto à corte ali até o primeiro ano do rei Ciro. Rei Ciro. Rei Ciro já era o conquistador da Babilônia, acabando com o Império Babilônico e começando o Império Medo-Persa. Então, vamos pensar um pouco sobre o que nós faríamos se estivéssemos na situação desses 3 amigos de Daniel e o próprio Daniel recusando um pedido do rei de que eles se alimentassem daquelas comidas. Nós nos comportaríamos como? Isto é para pensar. Diante das situações que se apresentam nas nossas vidas, nos dias de hoje, situações em que claramente mostram que ali Deus, se nós fizermos, não se agrada. Qual seria o nosso comportamento quando estamos em lugares, em situações em que outras pessoas acham normal, mas nós sabemos que diante da palavra de Deus, da forma como Deus quer que nós vivamos, não é conveniente. Estaríamos transgredindo princípios básicos da lei de Deus. Para pensar, não é? Muito bem, vamos continuar então agora. E vamos passar para o capítulo 2. Capítulo 2 é uma coisa muito interessante, eu vou tentar resumir rapidamente, porque é uma história muito bonita, e aí mostrando como Deus é bom para aqueles que o buscam. Então, capítulo 2 é sobre Daniel e o sonho do rei Nabucodonosor. Vamos fazer a sequência aqui. Rei Nabucodonosor sonhou algo que o deixou perturbado. Isso está lá no capítulo 2, versículo 1. Ele então chamou os magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, os adivinhos, para poder dizer para ele o que ele sonhou e qual era a interpretação, porque ele ficou muito preocupado. E aí está no versículo 3 a 11, que ele exigiu que o pessoal lá chamado dissesse qual era o sonho e a sua interpretação. Bom, isso não é normal. Você fala um sonho e alguém vai dar algum palpite. Mas no caso do rei, que era um rei muito rigoroso, disse, não, eu quero que digam o sonho que eu sonhei, que eu não lembro, e depois me interpretem. E olha, se não conseguirem me dizer qual é esse sonho, todos vocês e suas famílias vão morrer. Olha, esse é o decreto que está escrito lá nos versículos 12 e 13, que ele queria acabar com todos os sábios, porque eles não conseguiam dizer qual era o sonho. Era uma coisa impossível, humanamente falando. Bom, diante desse fato, Daniel também estava, e seus amigos, estavam envolvidos e correndo o risco de morte. Contudo, ele foi saber o que estava acontecendo e ele pegou
os seus 3 amigos, disse: olha, vamos orar e vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê esse sonho e a sua interpretação. E é o que fizeram. Aí sim, está lá nos versículos 17 a 45, Daniel declara o sonho e a sua interpretação, que era uma estátua de ouro, de prata, bronze, ferro e barro, como está descrito lá nos versículos 31 a 33. E Daniel explica cada um destes metais que compunham esta estátua e mostra que a cabeça, que era uma parte de ouro, era o rei Nabucodonosor. Olha, eu até ficaria contente se alguém interpretasse meu sonho dizendo: olha, você é o cara, você que é o maior de todos. Virão outros, mas não igual a você. Foi isso que aconteceu. E ele, claro, gostou da interpretação e o rei declara que o Deus de Daniel como o Deus dos deuses. Aqui já começa um rei pagão dando glórias a Deus, porque só esse Deus é que é o Deus dos deuses e declarou o sonho que ele teve. Enquanto isso, então, rei engrandece a Daniel e coloca como governador da Babilônia e chefe supremo dos sábios, como está lá nos versículos 48 e 49. Bem, este é mais ou menos um resumo rápido deste sonho do rei e o benefício que Daniel recebeu do rei com as bênçãos de Deus, se tornando líder daquele lugar. Aqui está uma figura rápida que eu peguei da internet mostrando o que efetivamente estaria, o que o rei teria sonhado. Claro que aqui é uma representação. O importante é mostrar que a cabeça era de ouro e isto representou o Império Babilônico, que começou em 606 e terminou em 539. Quando eu falei que Daniel provavelmente foi na primeira leva para a Babilônia como cativo em 605, foi esse período. Nabucodonosor, um ano antes, tinha se tornado imperador e rei da Babilônia e veio conquistar os povos, incluindo a Jerusalém. Pode mostrar que ali também que a segunda parte, o peito e os braços de prata, era um outro metal, veio em seguida o Império Medo-Persa, 539 a.C. a 331 a.C. Portanto, estes são fatos que aconteceram. Foi uma revelação de um sonho que Nabucodonosor teve e que posteriormente, claro, à morte do próprio Daniel, se constatou na história que isso ocorreu. Portanto, lá o terceiro, o ventre e as coxas de cobre, se tornou o Império Grego de 331 a 168. 331 foi quando o Alexandre o Grande, saindo lá da Macedônia, percorreu toda aquela região, todas as terras de leste e se tornou imperador dali. A quarta, que eram as pernas de ferro, foi caracterizado como o Império Romano, que começou em 168 a.C. e terminou em 476 d.C. com a tomada de Constantinopla. E o último, que era o quinto, pés de ferro e de barro, consideram-se que são 10 nações que, a partir de 476 d.C., e ainda até hoje, está ocorrendo este fato. Portanto, estes são os estudiosos que classificam como foi o sonho de Nabucodonosor. Capítulo 3 mostra que Deus livra os amigos de Daniel da fornalha. Bom, agora vamos falar sobre os amigos.
ele achou por bem também registrar no seu livro este fato, que foi muito importante. Okay? Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura por 2,7 de largura, toda em ouro, claro. Em ouro, não necessariamente maciço, mas era uma estátua grande que colocou numa região que todos pudessem ver, num pedestal, e que ele, quando da sua inauguração, ele disse, olha, na inauguração o rei exigiu a adoração da imagem, como está escrito lá no capítulo 3, versículo 2 a 7. Contudo, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram. Eles foram chamados e ficaram lá em pé. Eles não se curvaram ante a estátua do rei. E isso foi uma desobediência ao decreto real, que levou à consequência de que ele foi chamado lá no palácio, porque muita gente invejosa indicou para o rei que esses três não se dobravam diante da estátua. E eles se justificaram que o único Deus, que é o Deus dos céus, a esse sim se deve honra e glória, mas uma estátua, não. E o rei exigiu e eles não iam obedecer. Portanto, a morte era ser jogado numa fornalha de fogo ardente e ainda ele ficou tão brabo, o rei Nabucodonosor, que pediu que se aquecesse 10 vezes mais, ficasse super, super quente para jogar esses três desobedientes. Tanto é que, quando estavam sendo levados para lá, para essa fornalha, o que aconteceu? Os que estavam levando acabaram morrendo pelo calor. Isso está lá registrado em capítulo 3, nos versos 13 a 23. Contudo, Deus os protegeu. E o rei, de longe, olhou e viu assim, mas nós mandamos 3 pessoas que desobedeceram o meu mandado real. Eu estou vendo uma 4ª pessoa. Que será isso? E a semelhança dessa 4ª pessoa é como o Filho dos Deuses, como está registrado em versículos de 24 a 27. Veja, Deus, como diz, mandou o seu anjo, e aqui existe uma prefiguração de que Jesus, através do mandado divino, foi lá para protegê-los de todo o mal. Eu gostaria de procurar aqui na Bíblia e ver a reação que foi escrita, o que aconteceu, o que Nabucodonosor disse quando viu que o Deus desses rapazes era capaz de livrá-los daquela fornalha. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui e procurar o capítulo 3, os versículos 28 e 29, que estão aqui. Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aí que está. Quando essa prova foi feita para esses 3 rapazes,
Eles podiam ter se ajoelhado e adorado falsamente esta imagem, mas eles se mantiveram firmes porque aqui está a verdadeiro adorador, aquele que adora só Deus e não outros deuses. Aqui está uma figura, né? Provavelmente é uma ilustração mostrando ali a estátua revestida de ouro, pessoas se ajoelhando quando tocassem os instrumentos, e mostram 3 rapazes de costas que não se ajoelharam. Não se ajoelharam para adorar a estátua do rei Nabucodonosor. A prova foi ser jogado na fornalha, mas eles não foram queimados, não tinham nem cheiro, nem chamuscados de nada, porque Deus, através de seu anjo, os protegeu. Aqui dá para pensar novamente. Vamos pensar um pouco. Se nós, ou você e eu, estivesse no lugar dos amigos de Daniel, como nós nos comportaríamos? Como reagiríamos a uma pressão dessa, de uma perseguição dessa? Nos dias de hoje temos muitas perseguições, mas qual seria e qual será a nossa reação diante de fatos que levem não a adorar ao Deus verdadeiro? Continuando. Capítulo 4. Deus castiga o rei Nabucodonosor. Aqui é um fato muito interessante. No capítulo 4, passados-se vários anos, o rei sonha de novo, mas agora ele lembra do sonho. Okay? Então, o rei sonha com uma árvore frondosa. Está lá nos versículos 10 a 18 do capítulo 4. Ele chamou lá os seus magos, encantadores, caldeus, feiticeiros, os adivinhos, e esses caras não deram conta, como está escrito no verso 7. E aí foi chamado Daniel. E Daniel, como está registrado lá nos versículos 19 a 27, ele interpretou o sonho. E esse sonho não era nada agora favorável ao rei. Por quê? Porque esse sonho mostrava que essa árvore frondosa era ele, grande, que todas as nações viviam sob a sua tutela e que ele mandava em tudo. Mas veio uma situação em que mandaram cortar essa árvore, deixar só o tronco, um toco baixo. E aí Daniel interpretou dizendo que este sonho era um corte, um castigo que o rei ia receber por não glorificar a Deus, não reconhecer que Deus é o soberano sobre todos os reinos. E aí ele ouviu aquilo, provavelmente não gostou, mas como a profecia ou o ocorrido do sonho não se deu ao longo de meses seguintes, provavelmente ele esqueceu. Só que, passado um ano, como está escrito lá nos versículos 28 a 33, este sonho se realizou. E por 7 anos, esse rei Nabucodonosor se comportou como um animal do campo, comendo grama, comendo erva, se tornando uma pessoa que perdeu a capacidade mental e se tornou como se fosse um animal e que tiveram que afastá-lo da corte. Mas, como disse lá, passado esse tempo, Deus devolveu a sanidade ao rei. Por quê? Porque este era efetivamente um castigo para ele entender que há um só Deus, e esse Deus deve ser louvado, deve ser adorado. E ele não, ele tinha lá seus deuses, inclusive o principal rei, divindade da Babilônia era Bel, também chamado Marduk. Tinha vários outros. E aí, novamente,
ele reconhece, e ali está aqui no versículo 37, que me permitem, vou ler novamente, agora aqui no capítulo 4, ele tem que se dobrar ante a majestade de Deus, como está escrito no Daniel 4:37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Este foi o castigo e depois o reconhecimento de que o orgulho não agrada a Deus. Vamos para o capítulo 5. Aqui vou fazer um resumo, porque nós precisamos dar somente as informações básicas. Capítulo 5, Deus julga o rei Belsazar. Belsazar foi o sucessor de Nabucodonosor. Certo momento, ele está numa festa lá de 1000 pessoas, de pessoas importantes do reino. Ele chegou no momento da festa, estavam lá bebendo. Ele resolveu mandar trazer os vasos e as taças de ouro que Nabucodonosor tinha já trazido da Babilônia, trazido de Jerusalém para a Babilônia e colocado no templo de Bel. Ele disse: olha, traga para nós aquelas taças e vamos beber nelas. Ok, assim fizeram. A certo momento da festa apareceu um dedo escrevendo aquilo que está escrito aqui, ó. Mene, mene, tekel, parsim. Está escrito lá, registrado no versículo 27. Muito bem. Imagine todo mundo numa festa, bebendo, já embriagados, vem aquilo acontecendo e o medo toma conta deles. Tanto que a própria Bíblia fala que os joelhos deste rei Belsazar tremeram e ficou com muito medo. Tentou se chamar também os sábios e não reconheceram aquela linguagem. Ok? Muito bem. Novamente, já com idade avançada, a mãe desse rei disse: olha, existe um judeu que desde a corte de seu pai estava e conseguia reconhecer e interpretar sonhos. Muito bem. Mandaram chamar Daniel, que provavelmente estava dormindo, chegou lá e olhou e fez a interpretação. Vamos ler aqui o que está escrito no versículo 27. Vai estar escrito lá: foste pesado na balança e achado em falta. Vamos ver aqui na Bíblia, capítulo 5, o versículo 27. E está aqui, ó. Pesado foste na balança e achado em falta. Teu reino foi dado a outro, aos medos e persas. Então aqui a interpretação de cada uma das palavras, o significado delas. Daniel, a sua sabedoria que Deus tinha dado a ele, e disse: olha, você vai morrer. O reino que você tem vai passar a outro. E interessante que naquela mesma noite, como está escrito no versículo 30, esse rei foi morto, Babilônia foi tomada de forma extraordinariamente diferente, porque não houve guerra, não houve conquista, e Dario, o Medo, conquistou o reino da Babilônia. Portanto, o reino da Babilônia se extingue nesse momento de julgamento de Deus contra esse rei pagão. Okay? A partir daí, começa o reino dos medos e persas. Passando para o capítulo 6, como está escrito aqui, Deus livra Daniel da cova dos leões. Como eu já tinha, acho que, citado, provavelmente Daniel já estava com idade avançada.
E os governantes, ele estava lá na corte. Agora, ele estava provavelmente já com o reinado de Dario, o persa. E a inveja dele ter um senhor que ainda dava orientações aos reis, eles pediram que o rei Dario fizesse um decreto, da qual ninguém podia orar, pedir nada aos deuses se não fosse ao próprio rei durante 30 dias. É sabido, como diz a Bíblia, que Daniel orava 3 vezes ao dia em direção, abria a janela em direção à sua cidade natal, a Jerusalém. E eles fizeram esse decreto para achar uma culpa nele. E verificaram isso, foram contar ao rei, e o rei, como os decretos dos medo-persas nunca podiam ser revogados, ele teve que mandar Daniel, com o coração apertado, para a cova dos leões, como está escrito lá no verso 16 do capítulo 6. Muito bem. Deus mandou um anjo e ele foi protegido. Logo pela manhã, Dario foi, chamou e Daniel respondeu. O que ele fez, esse rei? Mandou chamar todos aqueles que estavam acusando Daniel e jogou eles e seus familiares na cova. Quando já estavam chegando lá, mesmo entrando, os leões os atacaram, mostrando novamente como Deus é fiel a quem é fiel. Daniel prosperou no reinado de Dario e Ciro, como está escrito no versículo 28. Bom, já falamos bastante coisa, mas aqui encerra a parte histórica de fatos que ocorreram com Daniel e seus amigos na Babilônia. Agora vamos para o próximo, que mostra já a visão do capítulo 7. Aqui eu vou fazer realmente bem resumido, que o capítulo 7 vai falar a partir do 7 até o 12 sobre profecias. A visão dos 4 animais e a vinda do reino de Deus. Daniel tem, já em sua idade avançada, também esta visão desses 4 animais, que também representaram os 4 reinos que existiram ao longo dos séculos após a vida de Daniel. Como diz lá, ele viu um leão que representava a Babilônia. Depois ele viu um urso com 3 ossos na boca, representando o Império Medo-Persa. Depois ele viu um leopardo com 4 cabeças, representando a Grécia. E depois uma criatura que não se conseguia definir muito bem, mas que tinham 10 chifres, e que esses chifres se modificavam ao longo da visão dele, e que representa a Roma. Muito bem, Daniel, ele realmente tinha essas visões e elas se cumpriram, muitos do que ele viu e que ainda está por vir. Passemos adiante. Aí ele teve uma visão também do carneiro do bode, que lá mostra que é o final dos tempos e que tem um trecho que eu vou ler, que é importante e que mostra a visão em que ele consegue enxergar o Salvador do mundo, o príncipe dos príncipes. Está escrito lá no versículos 25 e 26 do capítulo 8. Capítulo 8, versículos 25 e 26. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem
despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. A visão da tarde e da manhã foi dita é verdadeira, e tu preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Está falando que os que estavam reinando, lutando contra o príncipe dos príncipes, será derrotado. Mas ele mostra, no versículo 26, que isso, o anjo está falando para Daniel, que é para o final dos tempos. Então, por isso que muitos estudiosos e teólogos, querendo encontrar fatos da história e do que está ocorrendo, colocam e mostram que ainda há muito por acontecer. Bom, agora Daniel volta-se para o povo dele, certo? Oração, capítulo 9, oração pelo povo e a visão das 70 semanas. Daniel lembra da profecia de Jeremias. Jeremias foi um profeta que estava ainda no templo, lá em Jerusalém, profetizando e pregando o arrependimento e mostrando que, se não obedecessem, eles, todos, o povo de Judá, os judeus, seriam levados cativos para a Babilônia. Aí a profecia está ali, registrada em 25, de 11 a 12, e que dizia que iriam ficar 70 anos cativos na Babilônia. Daniel ora pelo fim do cativeiro e retorno do seu povo. Então ele começa a buscar para que esta profecia se registrasse. Nesse intervalo, nesse ínterim que ele estava orando, veio também o anjo Gabriel e uma nova visão mostrando e explicando o significado das 70 semanas, que 70 semanas seriam 70 anos para eles, mas elas também teriam significados para o futuro. Então, em Daniel 9, de 20 a 27, explica-se mais ou menos como Deus está direcionando o seu plano para o futuro. E nós estamos vivendo neste plano de Deus. Vamos voltar novamente ao tema principal de Daniel, a soberania de Deus sobre todo o universo. Aí mostra que o ungido será morto. Tem várias partes em Daniel 9, 26 e Isaías 53, 8, mostra profeticamente a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, no capítulo de 10 a 12, ele tem a visão quando ele estava lá no Rio Tigre, sobre os reinos do norte e do sul e também dos tempos finais. Jesus se revela a Daniel, como está lá em Daniel 5, 10, de 5 a 10, e um paralelo que existe lá com o livro do Apocalipse, quando o apóstolo João, na ilha de Patmos, também recebeu a visão dos últimos tempos, em que mostra como será esse juiz que virá. Em Apocalipse 1, versículos 13 a 15, o paralelo é muito visível. A forma como descreve Jesus Cristo como rei e vindo a julgar todo o povo. Final dos tempos, tempos de angústia e o livro dos salvos. É importante que ele também, Daniel, citou o livro que estão escritos no livro e que no Novo Testamento fala do livro da vida. Muito bem. Este homem, Daniel, foi um jovem que resolveu ser obediente a Deus desde então a sua mocidade. E Deus confirmou essa bênção sobre ele e ele recebeu efetivamente nesse período de
anos e anos que ele ficou cativo na Babilônia, as bênçãos de Deus, Deus o protegeu de toda perseguição e ainda deu-lhe a capacidade de ter visões e interpretar sonhos. E Deus ainda mostrou para ele como seria o final dos tempos. É claro que as linguagens são figuradas, mas mostra-se que Daniel teve este privilégio. Eu vou ler o capítulo em Daniel 12, 13, uma coisa muito importante que eu acho que se nós tivéssemos a capacidade de enxergar e notar e recebêssemos esta mensagem, ficaríamos muito felizes. Então, veja, ele na sua velhice, Deus fala com ele dessa seguinte forma. O último versículo do livro de Daniel, isto é, capítulo 12, versículo 13. Tu, Daniel, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao final dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aqui ele está mostrando que aqueles que são obedientes a Deus vão um dia ressuscitar para receber as suas devidas recompensas. E nós que vivemos hoje no tempo da graça, nós podemos ver que Jesus prometeu também que aqueles que permanecerem fiéis, aceitarem o seu sacrifício, a sua morte e ressurreição, e saber que ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós, quando nós o aceitamos em nosso coração como Senhor e Salvador de nossas vidas, teremos também esta recompensa que Daniel terá no final dos tempos, receber a herança da vida eterna. Muito bem, Jesus Cristo então é citado ou colocado como figura em vários trechos e versículos de Daniel. Ali, vamos citar aqui poucos deles. Em Daniel 2, de 29 a 35, pedra cortado sem auxílio de mão. Essa pedra que veio e quebrou a estátua de Nabucodonosor. Em Daniel 3, 24 a 25, Nabucodonosor, quando colocou lá os rapazes na fornalha, ele viu um semelhante a um filho dos deuses, uma prefiguração de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em Daniel 7, 13 a 14, fala do Filho do Homem, que também é uma prefiguração de Jesus Cristo, no livro de Daniel. Em Daniel 8, 25 a 26, fala do príncipe dos príncipes, que terá vitória sobre todo o mal. E, para corroborar Jesus Cristo, falando sobre os tempos do fim, citou Daniel lá, como eu tinha dito lá no início do nosso vídeo. Mateus 21, 42, 45 fala sobre isso. E aí, o que nós podemos pensar de tudo isso? Por que Deus achou por bem revelar o futuro para nós através das Escrituras, usando Daniel e depois outros profetas e apóstolos? Qual é o futuro glorioso do planeta Terra? Dá para pensar, né? O porquê Deus fez isso e está fazendo atualmente. Para concluir, vamos só fechar tudo aquilo que nós falamos rapidamente. A primeira parte do livro são episódios da vida de Daniel. A segunda parte do livro são as visões e profecias dadas a Daniel. Deus mostra a sua soberania sobre toda a sua criação. Deus está no controle de tudo, no controle de todas as nações. O livro de Daniel aponta para a vinda de Jesus. E o que aconteceu? O livro de Daniel
é a chave para interpretar o livro de Apocalipse, entendendo-se que há um paralelo mostrando do Velho Testamento visões que Daniel teve com as visões que o apóstolo João teve na ilha de Patmos. São paralelas e complementares, e uma se complementa com a outra, se explicando, dando a chave para entender melhor os tempos do fim. João 3,16 é a chave para se obter a vida eterna. Quem não sabe o que está escrito em João 3,16, vai lá e vai ver essa mensagem que trata da vida eterna. Bem, pedimos a Deus que este vídeo possa trazer incentivo em estudarmos mais a Bíblia e vermos que o Senhor Deus, está no controle de toda a terra. E isso é importante porque nós vivemos aqui e esse controle, que mesmo se torne invisível num mundo e num país cheio de problemas, num caos que nós vivemos, Deus está no controle. A Ele toda a glória. Amém.